Olá, meus amores! Olha só, na aula de hoje a gente vai finalizar o caderno 1, Glórias, né? E vamos ver aqui, ó, o gênero textual e-mail. Dentro desse gênero a gente vai ver o internetês, vocês vão entender o que é. E vamos ver também o gênero pôster, certo? Esqueci de fazer as setas do pôster. Olha só, vocês já viram esses dois gêneros textuais em forma de texto dentro deste capítulo 4. Agora a gente vai entender quem são esses dois gêneros textuais, tá certo? Olha só, o e-mail, ele vai dizer que são cartas eletrônicas, tá? Dentro dessas cartas eletrônicas, a gente precisa ter o correio eletrônico, tá? E o que é o correio eletrônico? As cartas escritas manualmente, a gente precisa ir ao correio, selar, para poder essa carta ser enviada. Quando a gente faz as cartas eletrônicas, quando a gente faz o e-mail, a gente manda através do correio eletrônico, tá? Que de acordo com a leitura, vocês vão ver que precisa estar bem certinho, senão ele não chega para a pessoa que você deseja passar o e-mail. Quando diz assim, dois sentidos diferentes, o e-mail, tia, tem dois sentidos diferentes? Sim. O e-mail, além dele ser o texto escrito que você faz num computador, tablet, ou celular, ou notebook, ou então outro aparelho tecnológico que vocês já devem saber, e eu não. Também tem o e-mail, para quem você vai mandar. Qual é o e-mail eletrônico que vocês usam, tá? Aquele que tem lá, @gmail, @hotmail. Quando tem lá, professora maravilha, @max, sistema de ensino. Então, isso também se chama de e-mail. Então, por isso que esta palavra aqui, bonitinha, tem dois sentidos. Além de ser o texto escrito, é o correio eletrônico que você usa, o seu e-mail, tá? Outra coisa que vai trabalhar aqui na aula de hoje, o internetês. O internetês, tá? É o que a gente chama da linguagem usada na internet. É de conhecimento de vocês que na internet a gente usa de abreviação. Vocês burlam, né, as regras de acentuação que a gente viu na aula passada, tá? E também gírias ou coisas que são clássicas só do meio digital, certo? Então isso se chama aqui o internetês. Lembrando que esta beleza aqui, este tipo de linguagem, só deve ser usado em meio social, certo? Até porque é uma linguagem criada para a internet. Outra situação, depende do falante. Tia, quando vez a senhora fala isso, depende de com quem eu falo, tá? Então, se eu tenho proximidade, para quem eu estou escrevendo um e-mail, mandando uma mensagem no WhatsApp, para quem eu estou fazendo um direct no Instagram, então, isso aqui depende da afinidade, da proximidade que eu tenho com a pessoa, certo, gente? Então, se vocês têm uma proximidade legal com essas pessoas, vocês vão escrever lá, beleza, para o conteúdo de português. Se você não tem, você vai escrever o beleza completo, tá? Pelo amor de Deus, não me matem do coração e bote beleza com S, não. Olha só, já o pôster, a gente viu isso aqui quando a gente viu lá o blog, tá? A gente viu que no blog podem ter publicações de várias situações. Pode ser uma notícia, pode ser um comentário de uma série, certo? E como a professora fez, falando dos super-heróis. O que é que acontece? A linguagem que vai ter no blog é uma linguagem coloquial. Até porque, para aproximar o leitor do blog, precisa ser de uma linguagem de conhecimento daquele leitor. Até porque você só vai abrir um blog daquilo que você tiver afinidade. Por exemplo, conhecendo bem os meninos da minha sala do 6º ano, eles iam abrir um blog que falasse de maquiagem? Claro que não. Os meninos iam abrir um blog que falasse lá de campeonato de Free Fire, de futebol, tá? E o blog de maquiagem ficaria mais para as meninas. Então, quem estivesse fazendo um blog de maquiagem ia usar uma linguagem própria deste universo, que é uma linguagem coloquial. Dentro do blog, pode ter, é preferível que seja um texto
texto narrativo, descritivo ou opinativo. Tia, quando é um texto narrativo? O texto da professora Maravilha era um texto narrativo, tá? E também se enquadra no opinativo, porque ela estava dizendo o porquê de ela gostar dos super-heróis. O narrativo, ele vai contar uma história que você viveu, tá? O descritivo, você, por exemplo, um blog de receita de bolo, de receita, de culinária. Então, ela vai dizer passo a passo o que você deve fazer. Vai descrever uma receita do bolo de cenoura. E um blog opinativo, como eu citei lá, o blog de maquiagem, né? Ela vai dizer, o produto da Boticário é melhor que o produto da Natura, né? Esse blush caiu melhor nesse tom de pele do que outro. Certo, gente? Abram aí o livro de vocês na página 112, tá? Pra gente situar a leitura desses três assuntos que a gente vai ver hoje. Então, ele diz assim, os e-mails são cartas eletrônicas. Trata-se de um gênero textual digital em que o emissor escreve uma mensagem e envia por correio eletrônico para uma ou mais pessoas. Esqueci de dizer isso a vocês. Quando eu vou escrever uma carta para alguém, só se eu tirar cópias para eu mandar uma para Maria, outra para Jennifer, outra para João, tá? Senão eu vou ter que escrever uma para cada pessoa. Já no e-mail, você pode mandar para todas as pessoas do 6º ano, inclusive ficar com uma cópia, certo? Então diz assim, ó. Atualmente, é mais fácil para algumas pessoas escrever e-mails e enviá-los pelo computador do que escrever e enviar cartas de papel. Desse modo, não há necessidade de ir ao correio comprar selo e envelopes. Então, podemos dizer que nesse período que estamos vivendo de pandemia, que não podemos sair de casa, o e-mail é de extrema importância, porque a gente está podendo ir para os correios? Não. Então, se a gente não precisa selar mais a carta e enviar pelos correios, conseguimos fazer isso aqui por meio da internet, ficou maravilhoso o e-mail, né? Olha só, a palavra e-mail pode ser usada em dois sentidos diferentes. A própria mensagem enviada pela internet, tá? Que é o texto, e o endereço usado para enviar ou receber a mensagem. Da mesma forma que precisamos de um endereço para receber cartas de papel. A gente não precisa botar o endereço da pessoa que a gente está mandando. Também precisamos de um endereço para enviar e receber e-mails. É o chamado de endereço eletrônico, que tem a seguinte estrutura. Professora, _maravilha, @nomeadorprovedor.com.br. Esse endereço eletrônico não aceita o uso de acentos gráficos, mesmo que o nome tenha acento gráfico, tá? Que é lá o tio ou o agudo ou circunflexo, não vai poder botar lá no endereço eletrônico. E nem diacríticos, como é o cedilha, o tio ou o trema, que tem nomes estrangeiros que usam desses diacríticos, tá, gente? Nele, somente se podem usar o ponto final e os dois pontos. Como esse endereço é padronizado, caso não esteja completo ou se coloque algum acento ou diacrítico, a correspondência não se efetiva e é devolvida ao remetente. Se o nome é lá, João, @6º ano, João, _6º ano, @gmail.com, só que é João sem o acento, tá? Do tio na letrinha A. O que é que acontece? Se você bota, esse e-mail volta para quem escreveu. No caso, vai voltar para mim, a professora. Então, vamos botar assim, ó. A organização do e-mail é muito parecida com a das cartas de papel, que a gente estudou lá, a carta pessoal, no primeiro capítulo desse livro, tá, pessoal? Começamos sempre nos referindo a pessoas a quem enviamos o e-mail, usando saudação ou vocativo. Seguimos com o texto da mensagem, nos despedimos e assinamos o e-mail. Se quisermos, podemos colocar um PS, algo que a gente tenha esquecido no longo da carta. No entanto, há certas características que aparecem apenas no e-mail. Vamos lá, a primeira, data, dia da semana, dia do mês e ano e hora é um preenchimento automático que não cabe a nós, tá? Isso é o próprio sistema do computador que irá fazer. Possibilidade de cópias a outros destinatários, feito eu falei para vocês. Se eu quiser mandar para a turma do 6º ano todo.
O título da mensagem deve ser preenchido no campo assunto. Vamos falar sobre o fim do primeiro livro, certo? Em caso de respostas, pode-se adotar o que foi enviado. Ou seja, um devolver para mim, dizendo: tia, concluí todas as páginas, não entendi o sexto e o sétimo da página 20, podemos dizer assim. Possibilidade de anexar outros arquivos do computador. Aí vocês tiraram as fotos e vão me mandar. Possibilidade de inserir emojis, que são aquelas carinhas que foram criadas para tentar reproduzir as expressões faciais dos emissores. Vocês estão chorando de saudade da escola, tá? E diz assim, ó, fique ligado. E-mail é a abreviação do eletrônico e correio é mail em inglês, que quer dizer correspondência eletrônica. O endereço eletrônico é formado por alguns elementos. Nome do usuário, professor_maravilha. Símbolo que avisa ao computador que se trata de um endereço eletrônico. Isso aí é mundialmente, tá, gente? Provedor, empresa que possibilita o acesso à internet, tá? A gente tem costume de usar aqui o UOL, Gmail e Hotmail. Com, indica o tipo de usuário. Com quer dizer comercial. E BR indica o país, que é Brasil. Quando a mensagem estiver pronta, é só clicar em enviar. E ela chegará rapidamente ao computador do destinatário. Entenderam aí e-mail? Beleza para vocês? Vamos aqui para o internetês, linguagem da internet. A linguagem utilizada no e-mail varia de acordo com o assunto da mensagem ou do destinatário a quem ela é enviada. Como você já aprendeu a estudar o gênero carta, o e-mail formal é utilizado com mais frequência quando não há proximidade, intimidade com o destinatário. Já o e-mail informal é utilizado em situações informais, com o uso da linguagem familiar, podendo apresentar gírias e abreviações. Para conversar pelo computador, os jovens inventaram uma linguagem conhecida como internetês, cuja ideia é manter o essencial de cada palavra. Como a internet exige muita agilidade, essa forma de comunicação rápida foi muito bem aceita pelos internautas, de uma forma geral, que abreviam a maioria das palavras e usam muitas gírias. O uso do internetês pode ser empregado em alguns gêneros digitais, como bate-papos, blogs, e-mail pessoal, Facebook, enfim, nas redes sociais. Além disso, atualmente é muito usado em mensagens instantâneas de celular. Atenção, o internetês só deve ser usado em algumas situações. Dependendo do gênero textual, a linguagem estará inadequada. Vocês vão fazer uma fábula, né? Já estou adiantando o livro 2, viu? Vocês vão fazer uma fábula usando internetês. Quero ver isso, viu? Aí agora a gente vai para entendendo o gênero post. Vem lá. Antes de ler o post da professora Maravilha, você aprendeu que o blog é um espaço de publicação e vários gêneros diferentes cabem dentro dele. As publicações que constituem um blog são chamadas de posts. A linguagem utilizada por quem escreve um post em um blog é espontânea e coloquial. Quase como uma conversa com o leitor. Aí a gente lá no post da professora Maravilha diz assim: não, estimado leitor, não faz muito sentido, né? E você, leitor, o que acha disso? A palavra post refere-se a uma entrada do texto em um blog e o seu conteúdo pode ser variado, centrado na temática do blog. Há blogs, por exemplo, que só tratam de música, de cinema, de meio ambiente e outros que tratam de assuntos diversos. Em geral, as postagens são organizadas de forma cronologicamente inversa na página. Assim, as informações mais atualizadas aparecem primeiro. Os posts podem ter títulos e imagens ilustrativas, que se forem bem chamativos, podem deixar o texto do blog mais atrativo e dinâmico. Abaixo do post, geralmente é um espaço reservado aos leitores, a caixa de comentário, lugar onde os leitores trocam ideias e opiniões sobre o pôster. O administrador do blog tem o direito de excluir comentários insensíveis e mal educados. Desse modo, ao escrevermos um comentário, precisamos respeitar a opinião do escritor do pôster, mesmo que seja diferente da nossa. Vale acrescentarmos críticas, sugestões ou correções, mas sempre com educação e sensibilidade. O post de um blog pessoal pode ter qualquer tamanho e é geralmente um texto do tipo narrativo. Apresenta relatos pessoais.
descritivo e opinativo, como foi o caso do texto da professora Maravilha. E é um texto mais curto e do tipo opinativo, pois mostra opiniões sobre o assunto desenvolvido no pôster. Então, o que vocês vão levar para casa é a tarefa da página. Vão fazer em casa, né? Porque vocês já estão em casa, então não vai levar nada. Da página 116, 117, 119 e 120. Na página 116 diz assim: você vai ler um pôster do site Adoro Cinema que apresenta a sinopse e algumas curiosidades do filme Homem-Aranha, edição especial. Diz assim: Homem-Aranha, Peter Parker é um jovem estudioso que vive com seus tios Ben e May, desde que seus pais faleceram. Inteligente com um grande interesse pela ciência, Peter tem dificuldade em se relacionar com seus colegas, por ser tímido e por eles o considerarem um nerd. Até que, em uma demonstração científica, um acidente inesperado faz que uma aranha modificada geneticamente pique Peter. A partir de então, seu corpo é quimicamente alterado pela picada da aranha, fazendo que Peter possa escalar paredes e tetos, emitir pelos punhos um fluido ultra-resistente semelhante a uma teia de aranha e passe a ter um sentido de aranha, que o avisa sempre que há perigo por perto, além de super força e visão ampliada. Inicialmente, Peter pensa em usar seus novos poderes para ganhar dinheiro, adotando o nome de Homem-Aranha, e se apresenta em lutas de exibição. Porém, ao permitir que um ladrão fuja por não considerar sua função capturá-lo, o fugitivo acaba assassinando seu tio Ben. A partir de então, Peter decide não mais usar seus poderes para proveito próprio, e sim para enfrentar o mal, tendo como seu primeiro grande desafio enfrentar o psicótico Duende Verde, que na verdade é o empresário Norman Osborn, após ter sido exposto a um gás experimental que lhe deu uma segunda personalidade e grande força física. Data do lançamento, 17 de maio de 2002. Gêneros, fantasia e ação. Então, agora, né, na página 117, vocês vão responder as questões com base na sinopse que você leu, que é o texto que está na 116. Na página 119 e 120, vocês vão fazer as atividades relacionadas à gramática. E na página 118, a gente vai fazer agora, tá? Diz assim, ó, você aprendeu gêneros digitais, pôster e e-mail. O pôster está na internet, tem gírias, abreviações e blog. Título, caixa de comentários, imagens ilustrativas, opiniões e argumentos, respeito, pode ter qualquer tamanho, texto do tipo narrativo, descritivo e opinativo, relação direta com os leitores e uma linguagem simples. O e-mail são cartas eletrônicas, correio eletrônico, internet, possibilidade de cópia a outros destinatários. Campo, assunto, anexos, emojis, gírias, abreviações, internetês, opiniões e argumentos e respeito. Aí, isso foi a parte de gênero textual, tá? Na parte de gramática, ele diz assim, ó, tonicidade das palavras e acentuação gráfica. Agora, complete os itens a seguir, conforme o que você estudou nesta unidade. Os monossílabos tônicos, ele diz assim, ó, apresentam, aí vocês vão botar assim, ó, autonomia de sentido, tá? É aqueles monossílabos tônicos que não precisa de contexto para ser entendido. Estou falando mão, vocês conseguem entender. Monossílabos átomos não apresentam autonomia de sentido. Completem aí. Oxítonas apresentam a última sílaba tônica. Paroxítona apresentam a penúltima sílaba tônica. Proparoxítonas apresentam a antepenúltima sílaba tônica. Hiatos, I ou U tônicos. Segunda vogal do hiato. Sozinhos ou com S na sílaba, não seguidos de NH, são acentuados. O que vocês precisam copiar é segunda vogal do hiato. Sozinhos ou com S na sílaba, não seguidos de NH, tá? Ditongos abertos. Acentuam-se os ditongos tônicos abertos nos monossílabos tônicos e nas palavras oxítonas. Vocês precisam copiar no primeiro tracinho monossílabos tônicos
E no segundo tracinho, palavras oxítonas. Aí ele diz, as regras de acentuação dos monossílabos tônicos, das oxítonas e das paroxítonas estão esquematizadas na teoria da unidade. Certo, gente? Olha só, enfim, né, concluímos o livro 1, tá? Não esqueçam de quando fazer as páginas que eu passei para cá, para vocês fazerem em casa, tirar foto e me mandar no WhatsApp, tá? Que eu já vou estar fechando essa nota da unidade 1. Na aula de amanhã não tem vídeo, vou deixar uma atividade sobre e-mail que vocês vão me mandar, tá? Vou receber tudo virtualmente, essas atividades, certo? Na próxima semana iniciamos com o caderno 2. Beijos para vocês!